investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. Mas é interessante porque quando eu estava ali com a Ana Luísa, essa neta minha, e ela apanhando as amoras, eu me lembrava, né, da nossa condição. E como eu dizia antes, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu, nascido em Londrina, como disse, meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe de capota de lona. Você imagina num calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, 6:30 da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dá para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim: mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim: olha como eu sou abençoado. Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do jipe e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. Aquilo que Paulo Freire, que se vivo estivesse agora, no dia 19 de setembro, sábado passado, Paulo Freire faria 94 anos se vivo estivesse. E Paulo Freire, um homem estupendo, eu tive a honra de trabalhar com ele 17 anos, e Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo de que na vida, dizia ele, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. Hoje eu não vou abrir um debate aqui, porque é a última atividade. Mas havia ali um debate nesse evento. 2.000 enfermeiras num espaço. E aí uma enfermeira, a hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim: professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E eu aí dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede, algo decisivo.
No livro Qual é a Tua Obra, eu uso uma frase que eu gosto demais, de um grande pensador britânico chamado Benjamin Disraeli. E Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. Vida média hoje 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60... Outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito, renovei. E aí fui fazer uma compra na internet. E naquele momento da compra, em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito, eu quase fiquei meditando: meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher, na Buenos Aires, onde nós moramos todos perto, aqui para quem conhece São Paulo. Aí encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou: filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei: mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou: deve ter uns 88, por aí. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Afinal, um dia, um grande pensador gaúcho, nascido provavelmente em Rio Grande, não se sabe onde ele nasceu, um homem chamado Aparício Torelli. Muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou, que é Barão de Itararé. O Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase de uma clareza: só não entende quem não quer. Disse ele: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. E lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Essa expressão de Aparício Torelli, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho, que é aquele sim que eu admiro mais, um homem que inspirou vários dos meus livros, um grande homem nascido em Alegrete chamado Mário Quintana. Mário Quintana, um homem estupendo, que morreu com quase 88 anos de idade, solteiro. Aliás, ele tem a frase mais bonita que eu já vi para não casar, e a mais inteligente. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana: mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia: sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico. Mário Quintana, um homem que deu um azar danado, morreu na mesma semana que Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece. Senna morreu no dia 1º de maio de 94 e Quintana em 5 de maio de 94. Isso significa que muita gente que, por exemplo, não sabe que Mário Quintana morreu. Outros nem que ele viveu. Mário Quintana, um homem maravilhoso, que por três vezes, tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e foi recusado. 3 vezes. Um lugar cheio de imbecis e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Recusou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou na academia também? Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato. Mas Quintana, da 3ª vez que foi recusado, deu o troco. E fez como um poeta sabe fazer, com um poema. E fez uma trova que muita gente que conhece, chamado Poeminho do Contra. Não é poeminha, é Poeminho do Contra, que tem só 4 linhas.
que eu vou declamar aqui, e que é fortíssimo. Disse ele, a quem eu prejudicou: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passaria. Olha que vingança bonita. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passaria. Parece fase de para-choque de caminhão no Paraná. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Já pensou? Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Por isso, quando Disraeli fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais, mas nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso. Dizia ele: eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse: ué, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o de Allen, que disse: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia: eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, Ariano Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez. Claro, mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra naquilo que faz. Quero aproveitar esses teus 21 minutos de desespero antes de 19 horas para pensar algo que nos ajuda. Guimarães Rosa, que era médico, escritor mineiro, tem uma frase clássica que está lá no Grande Sertão Veredas. Ele dizia que, você já ouviu isso, que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, é verdade. Eu estava olhando esse meu neto que nasceu há um mês e meio, está lá em Florianópolis, irmão dessa outra pequena que eu mencionei antes. Frágil que só. 1 mês e meio, não dá um passo. Não come sozinho, não consegue se limpar, não consegue se cuidar. Absolutamente frágil. Ainda bem que alguém cuida dele. Minha mãe e a dele não dormem enquanto ele não chega. Claro, nós nos cuidamos. Por isso, para ele, a vida é grande sertão. Mas ele tem veredas, que são as pessoas que cuidam dele.